Fala, alunos e alunas, chegando aí para análise de mais uma grande questão do nosso projeto de resolução estratégica. Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, fala, minhas alunas e meus alunos mentorados. Vamos que vamos, vamos que vamos. Fala, todos os estudantes que estão buscando aumento de produtividade e de performance nos estudos. É fundamental que você entenda que esse projeto tem um grande objetivo. E qual é esse objetivo? Lhe levar para um novo patamar. Não é simplesmente resolver questões de constitucional e administrativo, porque isso você pode encontrar em outros locais. Não. Aqui é para lhe mostrar, enquanto mentor, enquanto treinador de estudantes, como você resolve uma questão de forma eficiente, como você resolve uma questão da melhor maneira possível. Ou seja, como você tem um processo diferenciado de análise de uma questão. Esse fator, saber fazer isso, é fundamental e vai virar o jogo na sua jornada, tá certo? Então vamos nessa, vamos para a questão de número 12. Lembrando que todo santo dia nós temos questão nova aqui no YouTube. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, faça isso nesse momento, não deixe para depois. E já deixa a sua curtida no vídeo. Ah, professor, mas eu ainda não assisti. Curte. Se não gostar, depois não curte. O mundo. Quem passa em concurso é quem age, quem toma atitude, não quem fica esperando o concorrente passar na frente. Se você está no Spotify, siga o podcast do professor Alain e ative as notificações. Lembrando que todo santo dia esse projeto tem uma questão nova, 100% focada em aumento de produtividade, em aumento de performance, até através do terceiro pilar do método AV4.4, método relacionado, especificamente pilar relacionado, melhor dizendo, ao aprendizado eficiente. Bom, passada essa fase inicial, o que é necessário que você vislumbre? Eu preciso que você enxergue que uma resolução estratégica de questões possui um passo a passo. Então, vamos lá? Método AV4.4. Então, tem que ter sempre algo previsto lá no título. A gente está falando de uma resolução estratégica de questões. E nessa linha da resolução estratégica de questões, é fundamental que você enxergue, que você visualize que essa resolução estratégica perpassa por eu analisar os dados da questão. Então, eu só posso fazer qualquer coisa se eu analisar os dados. O que é que a questão traz para mim? Show de bola. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Feito isso, vai ficar mais fácil da gente enxergar os próximos passos. Vamos ler a questão? Questão desenvolvida pelo professor Alan Vinícius. Os Estados-membros podem suplementar a legislação federal no tocante às regras atinentes ao direito tributário, pois este se constitui como competência concorrente. Assim, a União terá a função de elaborar as normas gerais. Bacana a questão, gente, bacana a questão. E é importante você vislumbrar como é que isso aparece na sua mente, como é que isso aparece na sua jornada. Antes de continuarmos, o que é fundamental que você veja? O que é fundamental que você tenha na cabeça? Que existe uma padronização, uma forma de resolver. E qual é o primeiro passo da nossa forma de resolver? Escrever o que eu chamo de padrão de resolução. Saber a disciplina, disciplina eu estou falando do direito constitucional, show de bola. Essa é a nossa disciplina na análise da questão de hoje. Qual é o tema? O tema que eu estou falando é organização. Organização do Estado. Organização do Estado. Bacana. E além disso, o que é que a gente está falando? Em repartição de competências. Quando eu falo o que é que a gente está tratando, eu estou falando do subtema. Repartição de competências. Enxergou esse aspecto? Você vai avançar. Olha como é bacana
ter uma organização para resolver a questão. Ah, mas isso perde tempo, mas isso ganha em performance. Não é uma perda de tempo, é uma adequação do tempo. Isso é que precisa estar claro na sua cabeça. É isso que a gente está tratando aqui, é isso que a gente está lidando. A gente está adequando, a gente está aprendendo a otimizar o tempo, a gente está analisando as palavras-chave. E é isso que a gente vai fazer agora. Olha só. Os Estados-membros podem suplementar a legislação federal no tocante às regras atinentes ao direito tributário, pois este se constitui como competência concorrente. Assim, a União terá a função de elaborar as normas gerais. O que é importante que você veja? Primeiro, eu fiz a citação, primeiro grifo está em Estados-membros, bacana. Eu citei a linha dos Estados-membros, entendi, professor. Além de citar o cenário dos Estados-membros, o que é importante frisarmos aqui? É importante observar que neste contexto a gente fala que esses Estados-membros eles vão suplementar a legislação federal. Eu me refiro aqui à questão do direito tributário, falo ainda especificamente do tipo de concorrência e falo da função da União nesse tipo de competência. Esses são os itens que precisarão ser avaliados. Então, vamos lá. Quando a gente fala, primeiro, de uma repartição de competências e nós temos uma competência chamada de concorrente, ela possui algumas características que são importantes. Então, o que a gente faz aqui na linha do terceiro pilar? A gente vai enumerar as características da competência concorrente. Então, note que o terceiro pilar eu ensino o quê? Como é que você faz essa análise de características? Então, note que eu quero saber tudo sobre a competência concorrente. Eu quero dizer, por exemplo, que a União ela tem um papel, que os Estados-membros têm um papel e que o Distrito Federal, se tiver atuando como Estados-membros, vai ter esse papel também, tá? Aqui eu preciso falar da questão atinente à presença ou não dos municípios. Preciso falar da caneta brega 01 e preciso falar da caneta brega 02. Esses fatores são fundamentais. Caneta brega 02. Caneta brega aqui são observações. Note que eu já sei tudo que eu preciso estabelecer ali. É por isso que toda vez que a gente fala do terceiro pilar do método AV4.4, eu estou dizendo que a gente precisa ter exatamente um cenário de um estudo estratégico e eficiente. Um dos pontos para isso envolve a utilização de mapas mentais. Aliás, quem ingressa no método V4.4, primeiro ponto, a primeira tarefa que faz é um curso exclusivo para quem é mentorado, onde eu explico o como estudar para concursos. Então, para você ter acesso ao curso, de como estudar para concursos, como estudar para concursos de forma eficiente, você precisará fazer parte do método AV4.4. Perfeito? Então, professor, e como é que eu trago este cenário de como estudar para concursos de forma eficiente, de como desenvolver esse cenário? Então, é isso que você precisa entender. Existem os 4 pilares, você precisa aprender esse processo. Então, para você aprender esse cenário, aprender esses aspectos, é fundamental que você efetivamente tenha uma análise de perfil
estudantil. A análise de perfil estudantil vai possibilitar que você mude o seu patamar, que você consiga efetivamente transformar a sua preparação. E como é que você faz isso? Para você entender o funcionamento desta análise de perfil, existe o WhatsApp, que você vai mandar uma mensagem perguntando, professor, como é que faz para ter acesso ao meu perfil estudantil? É essa a pergunta que você vai fazer. Professor, como é que faz para ter acesso ao meu perfil estudantil? Você vai mandar mensagem neste número, tá certo? É o 71993811035. Para você entender todo esse funcionamento que está aqui. Então, nesse tocante, o que é que a União faz? A União, ela estabelece normas gerais. Esse é o papel da União. Estabelece normas gerais. O que é que os estados fazem? Suplementação da legislação federal. Só que cada estado faz o seu. Então, quando eu digo da suplementação da legislação federal, é o mesmo que dizer estabelecimento de assuntos ou de normas específicas, claro, porque o Estado vai estabelecer as normas relacionadas à realidade dele, Estado. Isso precisa estar cristalina na sua mente. Então, estabelece normas específicas sobre aquela matéria. Show de bola. Qual é o ponto importante? Eu falei em estados, eu falei em Distrito Federal, quando ele atua como se Estado fosse, porque o Distrito Federal tem um regramento híbrido, ora ele funciona como Estado, ora ele vai funcionar como, especificamente como município, tá? Então, a pergunta é, e os municípios? Eles entram ou eles não entram aí? Quando eu falo especificamente dos municípios, caneta brega no cérebro. Município, você vai botar eles aí no parênteses ou nos parênteses e vai, ó, passar um traço. A gente vai cortar a linha dos municípios. Municípios não ingressam nesse processo. Competência concorrente, município está fora. Basta lembrar, ó, que concorrente não tem M de município. O município entra na competência comum. Comum tem M de município. Na concorrente não tem. Qual é a observação de número um? Se eu estiver diante da ausência de lei federal, se é de lei federal, só pode ser sobre normas gerais. Se eu tiver diante da ausência de lei federal sobre normas gerais, o que é que eu estou dizendo a você? Simplesmente, a União não fez o papel dela. Ela tinha que agir, mas não agiu. Os estados, ó, exercerão competência legislativa plena. Eles estabelecerão, eles se valerão de uma competência legislativa plena. Ou seja, ele vai editar a zorra toda. Agora, o que que vai acontecer naturalmente? Ou o que vai acontecer, não, o que pode acontecer naturalmente? A União depois vir a cumprir o seu papel. Então a gente vai falar assim, ó, a União atuar depois. Só que a gente fala isso de forma chique. Superveniência de lei federal, já sabe, se é de lei federal, só pode ser sobre normas gerais. Se eu tenho a superveniência, ou seja, a implementação posterior de lei federal sobre normas gerais, o que é que acontece? Ela suspende a eficácia da lei estadual. Olha só, da lei estadual, no que lhe for contrária. No que lhe for contrária. Esse ponto é importante de você ver. Suspende a eficácia da lei estadual, ó,
no que lhe for contrária. Se você for lá no Telegram, você vai ver que tem várias questões sobre isso. Questões que você pode treinar. Então, é importante que você viu aqui, mas que você treine nas outras plataformas. Alan, qual é o acesso ao Telegram? Daqui a pouquinho eu lhe mostro. Tá certo? Esse é o ponto. Alan, direito tributário está nesse cenário? Sim. Quais são os direitos que vão estar nesse cenário? Vou precisar puxar aqui só um pouquinho, porque senão o espaço de baixo fica diminuto. O que é que a gente vai precisar lembrar? Quais são os direitos que têm um cenário de competência legislativa concorrente? Você vai lembrar assim, ó, PUTOF, PUTOF. O PUTOF vem em direito penitenciário, legislar sobre direito penitenciário. Então, direito penitenciário, direito urbanístico, direito penitenciário, direito urbanístico. Nós temos ainda direito tributário, direito tributário, a questão relacionada a orçamentos, a questão atrelada a direito financeiro e a questão que se relaciona a direito econômico. Então, note que direito tributário, direito tributário está aqui inserido. Então, vamos fechar a nossa questão analisando esses pontos? Os Estados-membros podem suplementar a legislação federal no tocante às regras atinentes a direito tributário, pois se constitui como competência concorrente. Assim, a União terá a função de elaborar as normas gerais. Então, União, normas gerais. União, normas gerais. União, falou União, normas gerais. Lei federal é União, é norma geral, não tem para onde correr. Então, nós estamos diante de um gabarito, e este gabarito é um gabarito, correto. A questão é uma questão certa. Então, tá certo. Questão de número 12, tá corretíssimo. Não dá para perder a questão. Perfeito? Com isso, nós concluímos com chave de ouro esse ponto. Mas não vai embora, não. É importante que você, antes de se despedir, tenha em mente o seguinte: todo santo dia você precisa estar comigo. Então, amanhã nós já teremos a resolução da questão de número 13. Amanhã, ao meio-dia, impreterivelmente, nós teremos a resolução da questão de número 13. E aí vem um detalhe. Nós teremos essa resolução presente, né? Você vai conseguir acompanhar tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. E é importante que você saiba que o Spotify, eu tenho sempre um podcast que é liberado às 6 da manhã, todo santo dia. Aliás, quem já está inscrito e ativou as notificações, comente aqui embaixo se você está gostando desse projeto, tá? Se você está no Spotify. Se você está no YouTube, comente também aqui, deixe os seus comentários. Diga o quanto esse projeto está lhe ajudando. Essa é a forma de você mandar para o universo, indicar assim, massa esse projeto, professor. Certamente você lembrou de um amigo ou de uma amiga concurseira quando eu vi esse projeto. Então, encaminhe, compartilhe com o seu amigo esse projeto para que ele possa também fazer parte de algo grandioso. Lembre-se que minha grande missão
é alcançar o máximo de estudantes e trazer efetivamente a melhor possibilidade, a melhor oportunidade de preparação. Perfeito? Além disso, nós temos questões diárias no Telegram. Telegram do professor Alain. Questões sempre às 5 da manhã. Primeira questão sai às 5 da manhã. A segunda questão às 9. Então, nesse momento, já tivemos duas questões publicadas hoje às 13 e às 18 horas. Então, se você ainda não está com acesso ao Telegram, faça isso imediatamente, porque é exatamente esse cenário que vai transformar substancialmente a sua preparação. Então, às 5, às 9, às 13 e às 18. Além disso, nós temos a linha das redes sociais, o Instagram é o @prof. Alan Vinícius, tem o Instagram do Acerte Concurso para que você tenha acesso efetivamente aos melhores profissionais. Então, se você quer ter acesso ao curso, ao maior curso de preparação para concurso do estado da Bahia, que está do Norte e Nordeste, 71984244057. Além disso, se você efetivamente tem a sensação que os seus estudos não avançam, se você precisa de ajuda para organizar individualmente suas metas de estudo, entenda o funcionamento da organização individual de estudos trazida pelo professor Alan Vinícius no 719 9381 1035. É isso aí, galera. Estamos juntos! Uma sua aprovação. Valeu! Grande abraço!